do Avivamento, tudo bem? Como estamos aí? Firmes no propósito? Não perca o foco, né? Vamos continuar adorando ao Senhor. Estamos mais um dia aqui celebrando a Deus. E olha, estamos num final de semana profético, hein? Porque estamos lá com o congresso em Porto Seguro, né? Que é um congresso profético, onde estão lá líderes e profetas, né? Atalaias do Senhor pisando naquele território, no útero da nação brasileira, profetizando novos decretos sobre esse lugar. Eu tenho certeza que você não perdeu seu foco, você continua aí focado naquilo que Deus tem para você. Mas antes da gente compartilhar uma palavra, abrindo esse culto nessa manhã, eu quero que você feche seus olhos e nós vamos consagrar esse dia a Deus, em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer e te louvar, a Deus, por mais esse dia, por mais essa manhã na tua presença, que o Senhor venha com a tua poderosa mão abençoar os teus servos, ó Deus, falar, ó Deus, aos corações deles, trazer, ó Deus, a resposta favorável que eles têm buscado diante do Senhor, em nome de Jesus. Queremos consagrar essa manhã a Ti, dedicando a nossa vida ao Senhor. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero que você abra sua Bíblia aí, em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, no verso 12, amém? Onde nós vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo declara nessa passagem. E diz aqui, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Olha que palavra poderosa e palavra estimuladora, e motivadora, cheia de Deus, falando de entusiasmo. Você está entusiasmado com as coisas que Deus irá fazer? Com as coisas que Deus tem declarado que irá realizar no nosso meio, no meio da nossa nação? Você está entusiasmado ou você já esmoreceu? Ou você eu passei a Páscoa e teve tantas declarações na Páscoa que eu achei que no dia seguinte tudo ia mudar. Queridos, creia, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Tudo tem uma sequência de situações para acontecer para se realizar esse propósito. Então, Deus pode fazer sim, mudar algo do dia para a noite, mas para que o homem comece a vivenciar, ele tem que passar pelo processo de Deus. Deus já mudou o decreto sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Deus já mudou esse decreto. Deus já mudou o céu sobre a nação brasileira, sobre a sua casa. Tenho certeza que na sua família já é outro ambiente. O Espírito Santo de Deus está mais presente aí, consolidando esse novo decreto na sua família. Mas o que nós temos que entender aqui nesse texto é que nós não devemos perder o nosso foco. Não posso perder meu foco porque ainda não enxerguei as coisas acontecerem. Mas como o apóstolo Paulo disse, olha,
Se você tem maturidade de entender o reino do Espírito, olha, viva nessa sua maturidade, porque é isso mesmo que está acontecendo. Deus já mudou a nossa história. Mas se você não alcançou ainda, mas prossiga em buscar isso. Prossiga, não, olha, mas prossiga dentro do seu entendimento. Você também tem um entendimento que Deus te deu, que você já alcançou em Deus, e nesse entendimento Deus quer trabalhar com você para você avançar cada vez mais. O importante é nós não perdermos o foco, prossigamos para o alvo que é Cristo Jesus, aquilo que Ele declarou para nós, aquilo que Ele declarou para a sua igreja. Nós precisamos olhar para isso e prosseguir para esse alvo, continuar alcançando, porque olha, há muitos inimigos da cruz, há muitos que querem a derrota, há muitos que querem o caos, ficam propagando o medo, declarando que vai acontecer, vai morrer, não sei o que, e aprisionando as pessoas, né? Tirando o foco das pessoas, tirando os olhos de cada um do nosso alvo, que é Jesus. Jesus fala, olha para mim e continue caminhando para mim. Lembra de uma passagem quando Pedro estava no barco, né, e Jesus vinha caminhando sobre as águas, e Pedro falou assim, Senhor, é o Senhor mesmo que vem aí? E ele falou, Pedro, vem até mim. E diz que Pedro saiu do barco, né, e começou a andar. Ele ficou de pé sobre as águas, ficou de pé. E diz que ele começou a andar, mas depois ele diz que ele começou a observar os ventos, começou a observar a tempestade, e diz que ele começou a afundar. Aí Jesus foi lá e segurou na mão dele, falou, Pedro, até quando você vai viver, né, com essa falta de fé? Mas por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele foi olhar a tempestade, ele foi olhar as más notícias, ele foi olhar os maus rumores, ele foi dar atenção à notícia do inimigo, aquilo que tirava ele do foco. Ele perdeu o foco de Cristo, né? Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Então que nós continuemos focados, queridos, ouvindo a voz do Espírito Santo, olhando para Jesus, olhando para aquilo que Jesus falou que vai fazer, e Ele vai fazer. E pode ter certeza, já mudou. No reino do Espírito a chave já foi girada, né? Espera que o processo aqui para nós pode ser mais demorado, porque existem homens de coração duros, existem homens maus que não querem ver o bem da nação, não querem ver o seu bem, né? E muitas vezes esses homens maus, deixa eu falar baixo aqui, estão dentro da igreja. Infelizmente, são inimigos da cruz. Mas, queridos, você não é inimigo da cruz. Você é amigo de Cristo. Você está focado, ligado em Jesus. Então, continue olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. O alvo é Jesus. É aquilo que Ele tem para nós. A boa, a agradável e a perfeita vontade dEle é o nosso alvo. Então, continue olhando para Cristo. Não perca o foco. Não dê ouvidos a maus rumores. Continue caminhando, prossiga, caminha dentro desse seu entendimento, dentro da sua maturidade. E se você não alcançou ainda, não tem problema, querido, continue trabalhando, porque você vai alcançar. Porque você tem um propósito só, seguir a Jesus e ir até o fim com Ele, né? Porque com Ele todas as coisas são boas, né? Com Ele, até na tribulação, eu posso passar dificuldade, mas eu sei que Jesus está comigo, Jesus está no barco, Ele está controlando tudo. Então, não tire os olhos de Jesus, querido. E que nessa manhã você possa crer nessa palavra, né? Focar os seus olhos em Jesus e adorar o nome dEle, porque Ele está no controle de todas as coisas. Deus abençoe sua vida e vamos adorar ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor,
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Graça e paz, Igreja do Avivamento. Oh, glória a Deus. Mais um culto da família, mais um culto de celebração, né? Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, porque Deus tem uma palavra para compartilhar com você nessa manhã. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós queremos, Senhor, nos colocar diante da Tua presença nessa manhã, nesse primeiro dia da semana, Senhor, para Te oferecer, Senhor, a nossa primícia, Senhor, o nosso melhor nesse momento, o nosso primeiro tempo, Pai. E em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar, venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento. E que não seja eu falando, Senhor, que seja o Teu Espírito Santo nos ministrando, nos dando um direcionamento, uma palavra rema para esse tempo, Senhor, que estamos vivendo. Em nome de Jesus, traga, Senhor, a Tua revelação do alto nesta manhã e que diminua eu para que o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém? Então, eu estava aqui, já tinha programado de não ler,
Eu ia só falar para vocês porque realmente é um texto muito extenso, mas eu vou ler por sim. O Espírito Santo falou que a palavra de Deus é para ser lida, falou comigo. É para ser lida sim, e então nós vamos ler. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos falar de uma história que nos é bastante conhecida, mas nós vamos ler, porque a leitura ela está permeada de muitos detalhes ricos que a gente não pode deixar passar despercebido. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, que nós vamos falar de um encontro, né? Um encontro talvez improvável, talvez inusitado, mas um encontro que fez toda a diferença. E é o encontro do profeta Eliseu com uma sunamita. Amém? Então vamos lá. Diz assim: um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela, para pagar todo o trabalho que ela tem tido, cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela como rei ou como comandante do exército. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu então perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos, se o marido dela já é velho. Verso 15. Diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas, como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande um servo trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é nem sábado, nem dia de festa da lua nova. Não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao servo: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. E assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Geazi: veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até ela e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou os seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse: não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu: Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse: apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino.
Mas a mulher disse a Eliseu: juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazi voltou para encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus, o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, pondo sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou, deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Amém? Só até aí nada, né? Vários versículos, do versículo 8 até o versículo 37. Mas eu estava meditando a respeito, perguntando para o Espírito Santo a respeito do que ele gostaria de falar nessa manhã, o que ele tinha para ministrar, né, para o povo. E essa palavra veio ao meu coração, né? E por quê? Porque essa palavra, ela tem tudo a ver com os tempos de hoje. Não parece, mas ela tem tudo a ver, parece um retrato daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, antes de eu falar dos tópicos, vamos apenas nos situar. Diz que aquela mulher, ela era uma mulher de muitas posses, ela era uma mulher bem financeiramente, ela é descrita como uma mulher rica. E sendo uma mulher rica, você acredita, né? Poxa, tem muita gente que fala: eu gostaria de ser rica, porque assim eu não teria falta de nada. E isso não é verdade, porque eu posso, não sei de dados de pesquisa, mas eu creio que uns 80, 90% dos ricos não são pessoas satisfeitas, mesmo tendo toda a riqueza. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que nos traz satisfação, aquilo que nos preenche, não é dinheiro que compra. Não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Então, eles, mesmo tendo muito dinheiro, são pessoas insatisfeitas, que não conseguem comprar amor, não conseguem comprar cura, não conseguem comprar saúde, não conseguem comprar um casamento feliz, né? Por quê? Porque todas essas coisas, quem nos garante, quem nos dá garantia de viver todo esse bom, esse perfeito e esse agradável, é só Jesus. Então, se não tiver Jesus na história, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ainda assim não são pessoas satisfeitas. Então aquela mulher, ela tinha dinheiro, Jesus ainda não tinha chegado nesse tempo, mas ela conhecia o Deus vivo, né? Então, por conta disso, ela acabou sendo presenteada com um milagre, né? E milagre esse até que ela nem pediu, né? Mas esse é assunto para outra história. E diz que aquela mulher, ela morava na cidade de Sunem. Eu fui dar uma pesquisada, diz que Sunem é uma cidade que ficava vizinha de Jezreel. E Jezreel, né? Essa cidade é onde ficava a vinha de Nabote. Lembra do rei Acabe, que pela janela, ele abriu a janela e viu a vinha de Nabote? E aí ele desejou, e Jezabel fez toda aquela tramóia, né? E Nabote acabou sendo morto só para que o rei pudesse ter a vinha de Nabote, porque o rei quis comprar e Nabote falou para ele: não, essa vinha não está à venda, porque essa vinha, para mim, ela tem valor, e por ela ter um valor muito grande, não tem dinheiro que possa pagar. E diante dessa recusa, o rei ficou frustrado, Jezabel interviu e acabou. Mas diz que Jezreel
o rei abria a janela do seu palácio e dava para a vinha de Nabote. Então, essa cidade de Sunem, essa casa dessa mulher, dessa sunamita, ela ficava na rota do profeta, porque de tempos em tempos o profeta tinha que ir até o palácio, ele precisava ir até lá, não que fosse o programa que ele mais amasse fazer, mas ele tinha que ir lá dar os recados de Deus para a vida, né, daquele rei e para todo o povo. Então, era a rota do profeta mesmo, onde ela morava, né? Onde estava a casa dela. E diz que essa cidade, Sunem, Jezreel, elas estavam situadas no território de Issacar. E Issacar, ele era um conhecido, né? Uma das tribos conhecida como sendo a tribo que sabia quem era, sabia onde estava e sabia que tempo que estava vivendo. Issacar tinha essa fama. Então, aquela mulher, ela estava ali dentro dessa geografia, dentro de todo esse contexto. E aí, um belo dia, né, ela vendo o profeta passando para lá, para cá, nas viagens que ele fazia, né, para falar lá, dar os recados de Deus para o rei, para o povo, ela conversou com o marido e falou: escuta, amor, né? Nós temos condições, vamos fazer aqui algo para facilitar a vida do profeta. E construíram lá um quarto, né? E isso aqui naquele tempo era algo muito excelente, né? Era uma coisa simples, né? De acordo com o que está aqui na Bíblia, mas para aquele tempo era como se fosse um hotel 5 estrelas, o que ela tinha preparado, uma hospedagem 5 estrelas, classe A, nível top. E ela fez isso com toda a excelência, né? E o profeta, vendo aquela generosidade daquela mulher, ele conversou com o servo. O que será, né? O que a gente pode fazer para retribuir, para agradecer a generosidade dessa mulher? Aí chamou a mulher para perguntar. Ela falou: não, eu tenho tudo que eu preciso. E aí, não é um dos tópicos, mas já fica uma reflexão. Ela não disse que ela tinha tudo que ela queria, mas ela disse que ela tinha tudo que ela precisava. Então, às vezes, nós precisamos adequar o nosso discurso, porque a gente, ser humano, tá? A gente tem a tendência de questionar, de reclamar, de murmurar, muitas vezes questionando Deus por aquilo que nós ainda não temos. Mas será que aquilo que nós não temos, realmente nós precisamos? Né? Aquela mulher, ela era um desejo muito grande do coração dela, ter um filho. Mas quando o profeta perguntou, ela disse: não, eu tenho tudo o que eu preciso. E não significa que ela tinha tudo o que ela queria, mas a gente precisa aprender a identificar esses detalhes na nossa vida, né? Opa, peraí, eu ainda não tenho tudo que eu quero, mas, não, eu já tenho tudo que eu preciso, né? Então, fica aí a reflexão. E o profeta, diante disso, falou: opa, né? Em conversa com os seus servos Geazi, ela não tem um filho. Já sei, é isso. Deus vai abrir a madre dela. E aí, ele libera essa palavra sobre a vida daquela mulher. E no ano seguinte, exatamente como havia dito o profeta, ela estava com um filho no colo. E o tempo passou, né? Alguns anos se passaram. A Bíblia não fala a idade desse menino, mas para ele ir sozinho ao campo encontrar o pai,
pelo menos mais de 7 anos ele deveria ter, né? Não deveria ser uma criança de 2, 3 anos. Já deveria ser um rapazinho, uma criança, um jovem rapaz, né? Para poder, tem até versões que dizem mancebo, né? Um jovenzinho, para poder ir ao encontro do pai. E diz que aquela criança começou a passar mal, com dor de cabeça, e o pai, preocupado, pediu que levasse a criança para a mãe, né? Porque mãe também tem essa característica, dentre todas as que a gente já tem, né? A gente também é remédio, né, para o filho. Parece que colo de mãe cura, parece que colo de mãe tem anestesia, tem analgésico, né? Nada como um colinho de mamãe. E aí diz que aquele menino foi, né? O pai enviou o menino para os cuidados da mãe e acabou que aquele menino faleceu nos braços da sua mãe. Meu Deus, que situação! Eu nem é inimaginável, né? Mas aquela mulher diante daquilo pegou o menino, pôs no quarto do profeta, deitou na cama do profeta, fechou a porta e foi ao encontro do profeta. E é claro, né? Para resumir a história que nós acabamos de ler, quando ela volta com o profeta e o profeta ora a Deus e aquela criança ressuscita, né? E o que a gente aprende? O que essa história tem a ver com a gente nos dias de hoje? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque estamos num tempo, assim como aquela sunamita, hoje nós estamos num tempo que aparentemente não nos é nada favorável, né? De acordo com as notícias, de acordo com o que a gente tem visto aí na mídia, meu Deus, ficamos aí à espera de uma boa notícia e essa boa notícia nunca chega, né? O que tem de profeta das más notícias e de profeta do caos espalhados por aí, trazendo sempre uma notícia pior do que a outra, um relatório pior do que o outro. Parece que as emissoras de televisão andam competindo para ver qual vai ser aquela que vai dar a pior notícia do dia, né? E diante de todo esse cenário, né, parece que nada nos é favorável, mas só parece. Primeira lição que eu aprendo: a casa daquela mulher estava na rota certa. E eu não estou falando aqui só de rota de geografia, né? Porque ela estava realmente na rota situada num local estratégico que realmente era o caminho do profeta, o caminho que o profeta fazia. Mas aquela mulher, a casa daquela mulher estava na rota certa. Por quê? Porque servia ao Deus único e verdadeiro. Porque o profeta, naquele tempo, né, ele não era instruído por Deus mesmo a não aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa. Para o profeta poder aceitar uma oferta ou uma generosidade ou algum presente, algo do tipo, Deus tinha que dar o aval, porque o profeta não podia se contaminar com qualquer coisa. Então, para Deus ter permitido que o profeta aceitasse a oferta que aquela mulher, aquele casal, né, aquela família estava fazendo para ele, aquela família tinha que estar na rota correta. Aquela família tinha que estar servindo ao único Deus verdadeiro, porque senão Deus não permitiria que o profeta aceitasse aquela honra que aquela mulher queria entregar para ele, né? Então, que rota que é essa? A rota da promessa, a rota do milagre. Que rota que está a nossa casa hoje? Porque nós precisamos estar na rota correta. Nós precisamos estar servindo ao Deus único e verdadeiro nesse período. E
quando servimos ao Deus único e verdadeiro, a nossa rota só pode ser uma. É rumo ao sucesso, é rumo à prosperidade, é rumo ao livramento, é rumo ao milagre, é rumo à promessa, né? Nós não podemos permitir que a nossa casa entre em outra rota que não seja a rota traçada por Deus. Então certifique-se aí de que a sua casa está na rota correta nesse tempo. Não empreste os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca para qualquer coisa, não. Se isso te desvia da rota de Deus, a rota do milagre, a rota do sucesso, a rota da promessa, larga a mão. Recalcula essa rota e se conecta novamente na rota correta, que é a rota de Deus para sua vida. Esteja na rota certa nesse tempo, em nome de Jesus. A segunda lição que eu aprendo com essa mulher, né, é que aquela mulher, ela possuía os 3 tipos de inteligência. Que tipos? Inteligência intelectual, inteligência emocional e inteligência espiritual. Aquela mulher, literalmente, era uma mulher inteligente. Sabe por quê? Porque ela, intelectualmente, né, ela soube guardar a sua boca. Ela soube, antes de guardar a boca, ela soube dar conselhos práticos, favoráveis àquilo que Deus tinha, a rota de Deus, segundo a rota de Deus para o seu marido, né? Aquela mulher, ela conhecia que esse princípio que é melhor dar do que receber. É só plantando que a gente colhe, né? Ela conhecia esses princípios e ela sabia que existia tempo para todas as coisas, né? Então, ela soube guardar a sua boca, porque ela não emprestou sua boca para profetizar o caos, para liberar palavras contrárias à vontade de Deus. Você sabe que você ter consciência de que aquilo que você fala, você não fala, você profetiza, é uma coisa. Mas saber usar isso é outra completamente diferente. Então, aquela mulher, além dessa consciência intelectual, desses princípios, ela tinha também uma inteligência emocional. Meu Deus, que lição de domínio próprio, de autogoverno, a gente não tira dessa história? O filho morto. O filho dela estava morto. Aquela mulher tinha tudo para sair na rua gritando e arrancando os cabelos. Meu Deus! Levantando a saia na cabeça. Ai, o meu filho morreu! Né? Ela podia? Podia. Ela até tinha o direito de fazer isso. Mas aquela mulher era uma mulher inteligente. Ela tinha uma inteligência emocional admirável. E por que ela conquistou isso? Porque antes de qualquer coisa ela estava na rota certa. E a rota certa promove isso na nossa vida. Promove essa metanoia. Promove... metanoia é mudança de mente. Promove esse autogoverno. Porque autogoverno, domínio próprio, é fruto do Espírito, né? Então, quando a gente está na rota correta, esse é o nosso trajeto. Essa é a estrada que a gente tem para percorrer. E diz que aquela mulher também era uma mulher inteligente espiritualmente. Por quê? Porque ela sabia, ela conhecia o tempo que ela estava vivendo e o Deus que ela servia. Ela não tinha pedido filho nenhum para Deus, mas Deus entregou. Deus mandou para ela um filho. Então ela sabia que aquela criança, ela tinha vindo ao mundo com um propósito. E que certamente aquele propósito não era falecer
ainda jovem, tão jovem, um menino, um garoto. Deus tinha coisas maiores para aquela criança. Então, com os olhos espirituais, ela entendeu que aquilo que ela estava passando era parte do processo, apenas para que ela alcançasse o propósito. Então, ela teve todo esse discernimento, ela fez toda essa leitura, né, no reino, no intelecto, nas emoções, no espiritual, e a gente precisa aprender com ela, sabe? Porque nós estamos num tempo que nós precisamos sim fazer essa leitura. Peraí, deixa eu analisar isso com a minha inteligência intelectual. Desde o dia 16 de março que nós estamos esperando o tal do pico. O pico vem, o pico vem, o pico não vem, o pico não foi. Gente, graças a Deus aqui em Mogi nós só temos o pico do urubu. Porque pico de Covid não tem. E não vai ter em nome de Jesus. Porque é Deus que está prometendo. Foi Deus que disse, impossível, impossível, que Deus não ouviria a oração, o jejum, o clamor de uma nação inteira. Então, observa. Ai, porque o caos, porque isso, porque aquilo. Gente, calma. Não tá desse jeito, não. Não é tudo isso, né? Cuidado com aquilo que você vai falar. Observa, procura informação. Não empresta seus ouvidos para qualquer discurso, para qualquer coisa. Vai investigar a fundo, né? O ministro da Saúde, o antigo, o Mandetta, ele... porque o isolamento social é uma questão necessária, é isso, é aquilo, a gente tem que fazer. Quando ele saiu do ministério, ele fez a maior festa, beijou e abraçou todo mundo, não tava de máscara. E tava uma aglomeração só dentro daquele gabinete. Ué, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Peraí, se o negócio fosse tão sério, ele sendo ministro da Saúde e proclamando, né, todo esse, alardeando toda esse medo por aí, será que ele mesmo, que é do grupo de risco, ele não teria que fazer também? Né? Então, cuidado, né? O negócio não é tudo isso, não. Usa a sua inteligência intelectual para discernir esses tempos, usa a sua inteligência emocional, né, nesse momento, e usa a sua inteligência espiritual. Peraí, em tudo Deus tem um propósito. Qual o propósito dele na minha vida, na minha família, durante esse processo, durante essa quarentena? O que Deus está te ensinando? O que você tem aprendido com ele nesse tempo? Né? Observa, faz essa leitura, analisa tudo, assim como fez a Sunamita. Terceira coisa, ela manteve o foco no Senhor e na sua promessa. Não deixe que as más notícias tirem você do foco. Permaneça no foco. O foco daquela mulher qual era? O filho. Ela manteve o foco no filho. Que filho? O vivo. Porque Deus não prometeu o filho morto. Deus não deu o filho morto. Deus deu um filho vivo. E era isso que ela queria. O filho vivo. Então ela manteve os olhos, ela manteve o foco na promessa. E a promessa de Deus para a vida dela era o filho vivo. Ela não emprestou a sua boca, as suas emoções, e não se deixou contaminar pelo medo. Cuidado, o medo paralisa. O medo não deixa você enxergar as coisas com nitidez. O medo faz a gente enxergar coisa até onde não tem. Cuidado. Vai passar. Tudo isso vai passar. Assim como passou aquele estado de morte naquela criança. Tudo isso vai passar. E eu esqueci de falar, aquela mulher falando, né,
da projeção dela, da inteligência espiritual dela, que ela enxergou o futuro, enxergou o propósito de Deus para a vida daquele filho. Estudiosos, teólogos, né? Estudiosos acreditam que aquela criança que ressuscitou seja o profeta Abacuque, que tem até um livro na Bíblia falando dele, aquele profeta Abacuque. Acredita-se que existe uma grande possibilidade, não há comprovação, mas existe uma grande possibilidade de que o filho que ressuscitou é o profeta Abacuque. Ora, Deus tinha ou não tinha um propósito, né? Então, nós precisamos tomar cuidado. Deus tem um propósito. Não se deixa ser roubado, assaltado pelo medo, não. Cuidado, coloca um discurso de vitória na sua boca. Deus está no controle. Deus está assentado no trono. Em nome de Jesus. E o último, eu tenho muitas lições que a gente pode aprender com ela, mas eu tirei apenas 4. Ela se recusou a ouvir qualquer outro relatório que não fosse o relatório de Deus. Por quê? Porque quando ela chega lá no Monte Carmelo, onde estava o profeta, ela se prostrou diante do profeta e falou para o profeta: eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. O Senhor precisa ir junto comigo, senão eu juro por Deus, eu me comprometo aqui diante de Deus que eu não vou sair daqui se o Senhor não for junto comigo. Então, por que ela fez isso? Porque a figura do profeta, né, o profeta é aquele que trazia, naquele tempo, não que tenha mudado, a função do profeta continua a mesma, mas naquele tempo o povo reconhecia o profeta como sendo a boca de Deus para suas vidas. Então, quando ela recebeu aquela promessa, ela entendeu. Deus me deu, Deus disse. Então, quando o filho estava morto no quarto, ela falou: eu não ouço nenhum outro relatório, eu me recuso a ouvir qualquer diagnóstico de qualquer outra pessoa que não seja o diagnóstico de Deus, vindo diretamente da parte de Deus para minha vida nessa situação. E só a única pessoa que podia fazer isso era o profeta, porque Deus só falava através dos seus profetas. Então, aquela mulher, ela tomou essa decisão. Eu me recuso, os meus ouvidos estão fechados para ouvir qualquer outra história, qualquer outro relatório que não seja um relatório vindo diretamente da parte de Deus para minha vida. Então, nós precisamos aprender com ela isso, sabe? Não se empreste sua vida, seus ouvidos, seus olhos para ouvir qualquer tipo de relatório que não seja um relatório vindo diretamente de Deus para sua vida, para sua família, para sua história nesse tempo. Neurocientistas, eu não tenho o nome dele aqui, esqueci de pesquisar, mas não é um só não, eu assisti um falando, mas não é um só. Diz que isso é um consenso da neurociência. Diz que a cada 5 minutos de más notícias, 5 minutos de más notícias que você escuta, você compromete o seu sistema imunológico por 5 horas. Ou seja, se você ouviu 5 minutos de notícias ruins, o seu sistema imunológico, por 5 horas, ele vai ter uma queda. Vai baixar a sua imunidade por 5 horas, por conta daqueles 5 minutos de más notícias que você ouviu. Meu Deus, quanto tempo tem um jornal? Tem emissora aí que tá fazendo o período da manhã todinho, né? Só de... Bom, não sei se ainda tá, pelo menos tava, eu já deixei de assistir, confesso. Eu tô procurando me manter informada por matérias escritas, não pelo jornalismo
televisivo, porque tá difícil. Então, mas estava a manhã toda só falando do tal vírus Covid-19, porque matou não sei quantos não sei onde, porque não sei quantos não sei o que, porque o pico vai chegar, porque eu não sei o que, porque é uma tragédia, porque é isso, porque é aquilo. Meu Deus! Daqui a pouco o povo tá morrendo de medo, não é por causa do vírus, né? Então cuidado, não empresta os seus ouvidos para qualquer coisa não. Procure ouvir da boca de Deus, da boca dos profetas. Profeta aí, gente, por favor. Porque tem muita gente aí soltando profecia à torta e à direita. Cuidado, para você ouvir e receber como uma profecia da parte de Deus para sua vida, você tem que primeiro dar uma analisada na vida do profeta, né? Porque se o profeta não vive aquilo que ele está profetizando, cuidado. Hoje, esse tempo online, tem muita gente profetizando muita coisa por aí. Inclusive, tem muita gente anunciando o caos. Cuidado. Cuidado com quem você vai ouvir. Seleciona, por favor, né? Para você não ser surpreendido aí com uma bela de uma profetada. Mas receba de um profeta, né, de Deus, a direção para sua vida. Cuidado, né? Olha o que você está vendo, o que você está assistindo, do que você está se alimentando nesse tempo. Cuidado, né? E para concluir, então, as lições, né, que a gente aprendeu aqui. Primeiro, mantenha a sua casa na rota correta. Qual rota que a tua casa está pegando? Ai, meu Deus, eu já não sei mais nem para onde que eu tô indo. Então recalcula o GPS dessa sua rota, em nome de Jesus. Pede para o Espírito Santo fazer isso e te colocar novamente na rota correta, na rota que leva ao Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade dele para sua vida e para a vida da sua família. Exerça os 3 níveis de inteligência na sua vida. Seja uma pessoa inteligente, intelectualmente. Analisa para ver se é isso mesmo que estão falando, né? Espiritualmente, emocionalmente. Coloca isso em análise. Não perca o foco. Se mantenha firme, focado na promessa. Não permita ser roubado pelo medo. O medo te escraviza, te aprisiona. E não é isso que Deus tem para sua vida nesse tempo. Deus quer nos ver aprovados e promovidos depois toda essa pandemia passar, né? E ouça a voz do Senhor. E o que Deus tem dito nesse tempo? Que vai passar. Vai passar. E você vai sair disso crescido, fortalecido. Nem você mesmo vai se reconhecer, desde que você obedeça e se mantenha na rota correta. Não permita passar por essa prova em vão. Meu Deus! Deus quer te promover, te abençoar e te fazer prosperar, mesmo num tempo em que todo mundo pode dizer que está em crise. Mas eu e você, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. E estar em Cristo faz toda a diferença. Pode vir tribulação, pode vir confusão, pode vir o dia difícil, porque Jesus não falou que nós não passaríamos por eles, mas Ele nos prometeu que quando passássemos por eles, Ele seria o nosso socorro bem presente. Ele nos livraria na tribulação e não de passar por ela. Amém? Então creia no Deus que você serve. Creia que a tua casa está assim, protegida, guardada, debaixo do sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus.
metanoia. Transforma a sua mente. Amém? Toma posse dessa promessa, dessa palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos para nós orarmos agora. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Papai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa palavra. Obrigada, Senhor, pelo direcionamento. Obrigada, Senhor, pelas estratégias. Obrigada, Espírito Santo, por compartilhar conosco, Senhor, passos de sucesso, Senhor, para que possamos vencer, Senhor, em nome de Jesus, esse tempo, para que possamos, Senhor, passar, Senhor, por essa adversidade, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor nos conduza e que possamos, Pai, vencer, Senhor, superar esse tempo, Senhor, passar, Senhor, por esse propósito, por esse processo, para podermos alcançar o Teu propósito, Senhor, que com certeza é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus, guarde, Senhor, a cada uma destas ovelhas que são Tuas, Senhor, ovelhas do Teu rebanho, Senhor. Guarde-as em nome de Jesus, proteja-as, Papai, de todo mal e continue, Senhor, sustentando-as, Papai, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Guarde cada uma delas, Papai, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça com que o rosto dele resplandeça sobre você, que ele te cubra com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, e em nome de Jesus, que sobre você, que sobre a sua casa, que sobre os seus, esteja sempre e constante a presença de Deus e a bênção do Jeová Shalom, que é o Deus de paz, que Ele traga paz, quietude em todas as suas coisas e não permita que o medo e a ansiedade alcancem o seu endereço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembrando que estamos participando do Congresso de Porto Seguro, amém? Logo mais às 10, agora, já tem a live do dia e à noite tem também às 20 horas. Fica ligado na programação, acompanhe, que esse ano você não tem desculpa para não ir a Porto Seguro, amém? Aproveite essa oportunidade de Deus, porque Ele preparou exclusivamente para você, amém? Beijo no coração, shalom, shalom.